A gente vive um momento onde a gente é enxurrado de informações Sim. relacionadas a marketing digital quando você rola o feed, Todo né? mundo é especialista em marketing digital. Os pequenos e médios empresários que vão realmente sentir mais essa dor no momento de contratar uma agência vão se questionar, né? Pô, por onde eu começo? Se existem tantas. E tem outra questão também, que às vezes a pessoa tá em busca de uma agência, mas às vezes não entendeu nem, assim, o básico sobre o próprio negócio. É claro que a agência vem para facilitar a vida dele, vem para organizar, dar norte, dar direcionamento para as ações de O marketing. papel da agência não é vender, é de realmente criar essa demanda, trabalhar essa imagem, esse planejamento e tudo mais, e levar os leads qualificados até ali o canal de De venda. que não existe fórmula, não existe template pronto para tudo. Nem toda a solução se encaixa naquele negócio, por mais que ele seja de nicho. Claro, o foco ali é vender, mas quem é que tá comprando? Por que essa pessoa tá comprando aquilo? O acordado muitas vezes pode mudar, não é um problema mudar o Claro, acordado. claro. Desde quando existe ali um equilíbrio sobre o que foi acordado, foi tratado inicialmente com o que deseja ser modificado. Aqui é o Marcos Bonfim e será que você sabe realmente o que pode pedir antes de contratar uma agência de marketing digital? Aqui é Heloísa Malha. E quando a agência não performa, de quem que é a culpa? E você está em mais um episódio do Funilcast, um podcast de marketing e comunicação focado em mostrar a vivência de quem realmente vive isso no dia a dia. E aí, vamos de contexto? No Brasil, milhares de pequenas empresas investem em marketing todos os anos e muitas desistem em menos de 6 meses por não entenderem o papel real de uma agência. Entretanto, o investimento em publicidade digital no país alcançou a marca de quase 38 bilhões em 2024, o que representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior e demonstra que as empresas acreditam sim no potencial transformador que as ações de marketing podem trazer para seus negócios. Porém, surgem as dúvidas. A agência é responsável por gerar venda? Quais são as responsabilidades do cliente de marketing? Como saber se a minha agência está entregando resultado de verdade? E afinal, como contratar uma agência de marketing? O nosso episódio vai funcionar em 3 momentos. Primeiro, começando pelo topo do funil, com questões mais abertas sobre o tema. Depois, indo para o meio, já ali mais aprofundado, até chegar no fim do funil, já com ação para conversão. Entendendo o nosso conceito, como funcionam os episódios, né? Então vamos lá. A gente vive um momento onde a gente é enxurrado de informações Sim. relacionadas a marketing digital quando você rola o feed, Todo né? mundo é especialista em marketing digital. Exatamente. Então, os pequenos e médios empresários que vão realmente sentir mais essa dor no momento de contratar uma agência, eles vão se questionar, né? Pô, por onde eu começo? Sim. Se existem tantas, se todo mundo tem promessas, as promessas muitas vezes se parecem, Promete demais. os cases às É. vezes se parecem. Então, Sim. como é que eu, nesse mundo de informação, consigo me organizar para daí conseguir realmente selecionar a agência parceira que vai modificar a forma como o meu negócio tem se posicionado, né? Tanto se posicionado como marca, se posicionado Sim. comercialmente falando. Então, tendo isso em mente, eu acho interessante talvez a gente explicar um pouquinho alguns dos tipos de agência que você pode encontrar no mercado hoje em dia, né? Sim. Hoje, e que eu imagino assim, me colocando até no lugar de uma pessoa que estivesse procurando, primeiro que eu ia ficar sem saber até pra onde ir, porque hoje tem pessoas que são as urgências, então a pessoa que se apresenta ali como social media, chega, que fala e faz sobre tudo, mas aí tem uma agência que é mais específica ali para um tipo de lançamento, um projeto mais específico, então não é para fazer todo aquele 360 da empresa, então já tem isso. Tem agências que são foco mais de audiovisual. Sim. Então, para produção de vídeo, para aquela produção com câmeras e tudo mais. Então, eu ia ficar assim, no Instagram, na internet, onde eu fosse procurar. E aí, eu acho muito importante a gente clarear mais sobre isso. E também deixar claro para a pessoa sobre a importância dela entender primeiro a necessidade dela. E aí sim, de onde ir para essas agências. Mas, por via de regra, a gente tem pessoas que trabalham mais com foco em rede social. Então, uma social media ou uma estrategista digital, como tem essa apresentação hoje também. Então, tem esse foco em rede social. Então, a pessoa ali, que às vezes tem algumas que são freelas e vai fazer a rede social, vai fazer o Instagram, vai fazer aquilo ali. A gente tem agências, que são as agências mais tradicionais, que são agências 360.
Então, que elas fazem de tudo, elas têm desde rede social, a cobertura, a produção de campanhas mais específicas. Então, a gente tem esse tipo de agência também. Sim, Temos agências de tráfego pago específica, e que no final, o mais interessante, assim, mesmo para uma pessoa, a não ser que seja um lançamento muito específico, é ir para uma agência que já tem essa cartela de serviços que vai fornecer ali, que claro, vai fazer uma proposta personalizada para ela, de acordo com as necessidades e tudo mais, mas que vai entender isso, porque senão, se não for um assim, a pessoa tem que estar, o empresário, né, que está ouvindo aqui a gente, tem que estar bem ciente do que realmente precisa. exatamente. Esse, na verdade, é um tema que vai falar muito com o pequeno, o médio empresário que Sim, está começando, ou que já experimentou e não teve resultados tão interessantes quanto penso, como também para o público que está se formando, né, profissionais que ainda estão entrando no mercado, ainda estão se encontrando, certo? Você listou muito bem as agências que tem, né, sinalizando o tráfego hoje, que são essas agências que trabalham principalmente com as campanhas de sim. Meta, LinkedIn, Com Google Ads, né? performance, né? Isso. Exatamente, que é o chamado também de performance por algumas agências. Aí é uma Uhum. escolha de branding, tá, pessoal? É, Se a agência fala que é de tráfego pago, se é de links patrocinados, se é de performance. Performance está dizendo para você que provavelmente ele vai te entregar resultados que são mais palpáveis, vão te entregar relatórios, que é diferente de algumas agências, por exemplo, que às vezes não são focadas na apresentação de relatórios, mas sim no fazer do dia a dia. sim. Então a gente tem essa perspectiva de diferença. Também tem os novos modelos de agência de IA também, que também estão aí relacionados às vezes com Uhum. marketing, né? E que entregam geralmente automações com agente de IA, Sim. soluções de problemas. Ela não é exatamente somente marketing, porque ela entra às vezes em demandas que estão relacionados ali à operação do dia a dia. É. Mas muitos como estão primeiro migrando para esse segmento das suas agências de marketing, ou trazendo esses serviços, podem estar relacionados, mas não é necessariamente obrigatoriamente uma agência de marketing. Ela pode vir de um cara que é profissional de TI, que tem intimidade com a parte de tecnologia, se Sim. encantou e vai trazer soluções de fato, que é o que a galera de TI faz, traz soluções para o dia a dia das empresas, né? Ainda tem isso, agências de que se vendem também como soluções digitais. Exato. Então ela chega lá, fala: "Não, o que que você precisa hoje aqui para poder melhorar suas vendas é de um site, do CRM, isso e aquilo", não necessariamente vê tudo, assim, vê realmente o problema para curar aquele problema ali naquele momento. Então é um mercado aí que tem muitas possibilidades, e é importante entender a diferença entre eles para também não criar uma expectativa Sim, que vai acontecer uma coisa e no final acabar se frustrando. exato. O empreendedor ele tem que saber de fato o que ele busca, né, para poder a partir disso escolher qual caminho seguir. Quando ele não tem exatamente esse entendimento, ele vai precisar se informar e conhecer modelos diferentes de agência para que tome uma decisão mais acertada. Aí cabe, as generalistas elas tendem a ter um leque um pouco maior, que são os 360, Sim. tem um pouco de um leque um pouco maior que vai atender às vezes a questão da rede social, que é um ponto que para o cliente inicialmente parece muito importante, só que às vezes avaliando, talvez não seja o maior gerador de receita, se entra um pouquinho de tráfego e como esse tráfego entra de forma mais inicial, experimentando campanhas de Google Ads, experimentando anúncios no Meta Ads. Então ele vai realmente precisar entender um pouco disso, né? Aí vai entender, quando ele chegar e começar a pesquisar, ele vai conseguir compreender e, pronto, eu entendi como funciona, agora eu quero fazer uma campanha que tem um vídeo institucional muito bacana, muito impactante. Aí eu, pronto, entendi, agora é que eu vou trabalhar com uma produtora de Uma produtora, audiovisual, vou para uma exato. coisa mais específica, que às vezes pode ter um trabalho acompanhado ali para fazer rede social, mas que às vezes pode realmente fazer um projeto único ali, uma coisa muito bonita, impactante, que às vezes uma generalista não vai fazer, Entregar porque não é o mesmo. papel dela fazer, né? Sim. Se prender num vídeo tão poderoso, uma coisa cinemática e tal. Porque a ideia dela talvez seja trabalhar o dia a dia ali, trabalhar as ações mais corriqueiras, ações que realmente trabalham a comunicação periódica e não Uhum. apenas uma campanha, né? Exato. E nisso também, a gente até não tinha falado, mas tem também as agências de RP,
de relações públicas. Então, às vezes a empresa acha que a questão também é só rede social, mas a imagem que está construída dela no mercado já não é favorável, então interfere. Então, tem tipos de agências também que são focadas nisso. A gente tem grandes agências, inclusive aqui em Salvador, que é assessoria de imprensa, é release, é trabalhar a imagem da marca. Então, é um tipo de trabalho também que não é só de rede social, Instagram, TikTok. Não, é muito mais, é uma coisa assim, de longo prazo, de insistência mesmo, que é importante de se trazer aí, porque às vezes não é levado. E aí só vai olhar para essa questão quando chega um nível mais crítico da coisa. Claro que falando de pequena e média empresa, não é o foco assim, mas às vezes pode ser interessante também, a depender do caso. Se vem assim de um lugar que não tem nenhum tipo de conhecimento, então pode ser o caso de se utilizar também dessas diversas possibilidades aí. Perfeito. E aí a gente vai entendendo essas possibilidades. Se eu esqueci alguma, pessoal, fiquem tranquilos. São Coloquem nos tantas. comentários aí que faz parte, tá? Uhum. Realmente não é uma conversa scriptada, então a gente vai, Sim. muitas vezes, não É, pegar todos os temas, não abranger tudo, e tá tudo tá? bem também, né? Mas, e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem, né? Então é isso, tá? Então a gente entendendo alguns desses tipos de agência que são apresentados no mercado, a gente vai entender qual é a função de cada uma delas, né, nesse trabalho. O que é que ela pode entregar. E aí vem aquela primeira dúvida, né? É a agência que gera a venda de fato? Ai, meu Deus, esse assunto é meio polêmico e gera questões, mas enfim, de modo geral, tirando aí, claro, essas agências que são mais de performance, de soluções, que se propõem a isso, essa união aí com o comercial, vamos lá, o papel da agência não é vender. É de realmente criar essa demanda, trabalhar essa imagem, esse planejamento e tudo mais, e levar os leads qualificados até ali o canal de venda. Então, para chegar, para ir a empresa, realmente a gente entra no papel da empresa, de qual que é o lugar de ter um comercial preparado para isso, que aí pode entrar talvez até uma agência, enfim, uma empresa que já entra nessa questão de comercial, treinamento, enfim, mas é o papel de ter um comercial pronto para receber isso. Porque às vezes uma questão até o pessoal da gestão de tráfego fala muito assim, ai, começamos uma campanha agora, e Sim, aí o cliente já tá: "Ah, não, chegou gente aqui, mas não fechou a venda". Putz, a pessoa já fez o papel que é levar o lead lá quente, exatamente. aquecido, pra chegar lá, mas quando não tem o fechamento, realmente não é do papel da agência mesmo, ainda mais que ela não se propõe a isso. Eu quero entender também com você qual que é a sua opinião, se você concorda com isso ou se Sim. você acha que, não, tem que vender mesmo, que o É. cliente tá pagando, que é pra vender e acabou. Depende da promessa, né, do que tá acordado. Exato. Algumas agências dizem que vão até o final mesmo lá do processo. Algumas têm consultorias que vão Uhum. trabalhar a parte Sim, comercial, fazer acompanhamento do time, principalmente em negócios B2Bs ou as agências mais focadas em nichos, né? Elas exato. vão Uhum. trabalhar essa promessa de que, eu vou levar o lead, vou treinar seu time comercial se for o caso, ou vou conectar as automações para que a venda seja feita se a proposta, por exemplo, for um e-commerce, algo do tipo. Sim. Então ele vai depender muito da promessa, mas no geral, quando a gente busca o que comumente está sendo ofertado pelo mercado, dependendo dos negócios principalmente, é como você sinalizou, né? Gerar essa demanda interessada. É gerar lead qualificado para que essa empresa possa atendê-lo, possa gerar receita a partir disso. E, por ser dessa forma, acaba que é um trabalho a quatro mãos, onde a gente vai levar a bola até ali mais próximo da grande área, não digo no gol, tá? Depende também do estilo da sua agência ou do seu negócio, mas vai levar próximo para a grande área, mais para a cara do gol, para que um Sim. comercial de fato efetive essa venda. O que porque a gente fala que é levar, às vezes, até a cara do gol, é porque a promessa, a forma como é apresentado, a forma como a empresa é posicionada com o trabalho da agência, faz com que muitas vezes a pessoa que chegue para comprar realmente já esteja comprada, né, E como a gente fala. inclusive, assim, né, forma assim, até com o próprio o funil que é feito. Sim, Então, exato. o conteúdo, ele não é aleatório ali naquele perfil, não, ele foi feito por um motivo. A gente entende hoje também que o funil que a gente conhece também não é mais esse, mas é de assunto para outro episódio. Mas a gente faz os conteúdos tudo com objetivo. Então, por exemplo, se o objetivo do cliente no mês é mais comercial,
os conteúdos, as campanhas vão estar mais comerciais e alinhadas a isso. Então, tudo vai estar girando em torno desse objetivo, mas realmente no fechamento, aí já é com a É, equipe comercial da empresa, né? Então, é importante também você que for empreendedor, que estiver ouvindo, pequena empresa, dono, enfim, que tenha essas expectativas alinhadas. E que também, às vezes, o que a gente sente é de que esse é um assunto meio assim, meio que um tabu. Então, você contrata, não, vai fazer rede social, vai fazer ali, mas não fala exatamente. Então, é importante trazer isso, eu acho super interessante. E pra gente também, quem estiver ouvindo, se for profissional, não tratar isso como uma questão de problema. Fala, não, olha, quero entender aqui e tudo mais. Nada que um bom briefing não resolva, né? Na real. perfeito, perfeito. Então a gente tá vendo que é um grande depende, né? É, Como sempre na vida, essa é a depende. resposta que às vezes se encaixa para tudo que não é tão matemático, não é tão específico. Mas e o Sim, que depende também é a gente que depende de de vocês, você. tá? Então, assim, curta esse vídeo se estiver curtindo, se inscreva no canal para receber conteúdos como esse e ative as notificações para você ser lembrado pelo YouTube de que novos episódios foram lançados. Sim, porque a nossa intenção muito aqui é de criar essa comunidade, saber de ser um espaço seguro, de que a gente possa falar sobre nossas questões, de que a gente possa ouvir também você. Se tiver ideia de que alguma coisa, nossa, isso dava episódio, pode falar também com a gente. É para criar um lugar mesmo aqui, um mundinho de tanto gente que sabe que precisa disso, que quer contratar, ou então de quem trabalha. Então, a intenção é muito mais sobre isso também. Mas enfim, continuando nossa conversa, a gente vai muito mais agora pensar, ok, tudo bem, a pessoa já sabe mais ou menos qual o tipo de agência que ela quer e chegou lá e decidiu. Mas tem dúvida ainda sobre como é que funciona esse caminho, se é assim, porque eu vejo muita gente, não, contratei uma agência e hoje mesmo vai começar as postagens na rede social, eu fico, meu Deus do céu, Calma. calma um pouquinho. Porque também Até porque tem. se começar logo de cara, já vai sair errado, Já né? vai sair errado, porque a gente tem que fazer análise, tem que ser Exatamente. justamente estratégico, né? Porque muita gente também fala sobre, uma coisa estratégica e não fala muito bem o que que é. Exato. Ah, não, é tal coisa estratégica. O conceito de estratégia Bem, é, estratégia. Mas enfim, até pra gente definir a estratégia, tem que primeiro começar com um briefing, tem que ver quais são seus objetivos, aí alinhar, beleza, passou do briefing, vamos lá fazer o planejamento. Aí vou fazer planejamento identitário visual, aí linha de conteúdo, persona, porque nada adianta também fazer por fazer, soltar por soltar, tá aí. Então é muito desse lugar também de se entender. Calma um pouquinho, calma. verdade. Claro, né, todo mundo tá pagando, todo mundo quer resultado, começou a pagar, mas tem muito pra acontecer antes disso, das coisas rolarem, não é verdade? Mas enfim, então, você contratou, você decidiu, vai ter esse caminho, vai ter planejamento e tudo mais, as primeiras postagens da quinzena, e aí vai seguindo. E a gente tem que entender também que existem atribuições de ambas as partes, né? Exato, não é só cobrar também, chegar: "Não, que você tem que fazer isso, 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 isso pra mim", tá, mas Exatamente. O uhum, cliente ele vai ter muitas atribuições no processo. É claro que a agência vem para facilitar com certeza. a vida dele, vem para organizar, dar norte, dar direcionamento para as ações de marketing. Essa é, na verdade, a estratégia, como diria, né? Então, tem todo esse entendimento, mas a gente tem que entender que faz parte também do parceiro, do cliente, do contratante estar presente, contribuindo muitas vezes com informações, Claro. contribuindo do seu tempo para dar feedbacks sobre potenciais campanhas, sobre o caminho que vai sendo seguido em relação às ações de marketing, disponibilizar tempo para clarificar ainda mais o que é o seu negócio. Muitas vezes a Exato. gente está com a visão mais enviesada e que o cliente vai dizer: não, a gente entende que você percebeu isso pelo nosso nicho, mas que o meu negócio é mais ou menos assim porque o meu público já costumava me ver dessa forma, ou eu Uhum. quero trazer isso, ou eu tô com esse tipo de serviço ou venda ou produto sendo ofertado no momento, mas eu preciso mudar isso, eu preciso que a partir disso você esqueça como estava sendo feito para me ajudar a construir uma linha diferente do que vem sendo feito anteriormente. Então, faz parte, ele vai ter que participar dessas atribuições, tá? Às Exato. vezes coisas básicas, às vezes dando acessos para a agência poder atualizar seus conteúdos, atualizar seu site, tá? Tendo acesso aí à parte comercial para entender com o time comercial
o que Sim. pode ser feito de campanha, como é que ele está atuando, quais são os discursos de vendas que melhor funcionam com cada tipo de produto. Então, não é o trabalho de delegar ou delargar, Uma mágica aqui chegou. delarguei, achei você, agência aqui, E se até, vire. e até porque a gente precisa, como profissional, e a agência até fala um pouco isso, que já vem até meio que do teatro, e você meio que faz parte, né? Você passa a ser parte tanto do cliente quanto das personas. Porque para a gente entender realmente quem é a persona e tudo mais, e o que a gente vai produzir, a gente tem que ter essas informações para Sim, poder conseguir passar para fora. Porque não é só sobre, ah, não, chegou aqui rapidinho, não, faz logo um card aí. Mas o que é que tá querendo passar? E tem outra questão também, que às vezes a pessoa tá em busca de uma agência, mas às vezes não entendeu nem, assim, o básico sobre o próprio negócio, porque, claro, o foco ali é vender. Então sabe muito do produto, mas com quem? Quem é que tá comprando? Por que que essa pessoa tá comprando aquilo? Então, é muito importante ter essa via de mão dupla para que seja tudo alinhado. Então, entender também que não vai ser na primeira quinzena, no primeiro mês, que as coisas vão sair magicamente perfeitas. e falando de tempo, primeira quinzena, primeiro mês, é entender também que exige tempo. Exato. Tipo, porque é teste, né? Tipo, marketing é teste. É a gente Exatamente. testando o que deu certo, o que dá errado. Então, também quando a gente erra, foi até que a gente conversou no primeiro episódio. Quando a Sim, gente erra, ainda é marketing, porque a gente sabe exato. que errou aquilo ali e vai poder usar aquele dados, claro, sempre com base nos dados, e ajustar na próxima. Então, o que a gente sente também, né, trabalhando isso, é que as pessoas às vezes acham que vão começar nesse primeiro mês aqui agora, que tá Isso. precisando muito, muito, muito fazer isso, vai começar e agora tudo vai mudar. Loucamente, tudo vai. Meu Vai Deus. mudar, Não, tudo vai vai mudar. mudar, mas não é como se do nada. Exatamente, não Exato. é fada madrinha. Exato, e dá trabalho no sentido que, assim, vai demandar uma energia e que Sim, com o e vão tempo. ter etapas, processos. Exato, exato. Então, é muito de entender. A gente também, como profissional, saber se colocar nesse lugar de realmente sabe o processo, fala para a pessoa, conscientiza e de quem tá também tem noção disso. Porque não é de uma hora para outra que tudo vai estar pronto e que vai mudar, tipo, o faturamento e não sei quantos porcentos em um mês, em duas Exato. semanas. Inclusive, para isso tem um prazo de contrato, né? Geralmente, Exato. as agências atuam com prazos de contratos entre 12 meses, 6 meses, algumas 3 meses. Quando a oferta vem, por exemplo, de você tem esse tempo para fazer aqui, e se você não vê resultado, você encerra com menos de um mês, é perigoso tanto para a agência por estar deseducando o cliente de que o processo não é assim, de que não existe fórmula, não existe template pronto para tudo. Nem toda solução se encaixa naquele negócio, por mais que ele seja de nicho. A agência às vezes é de nicho, de Sim, educação, nicho de saúde, e ela acha porque ela trabalha o nicho que ela vai ter a solução de todas as dores daquele nicho, mas aquela empresa especificamente tem uma situação X que tem uma solução Y que vai precisar ser adequada para ela. Não existe uma fórmula mágica. sim. Então precisa de tempo para organizar a casa, trazer o planejamento estratégico, fazer com que o cliente entenda qual vai ser o processo que vai ser executado, executar e depois pegar por esses feedbacks e fazer E melhorias reajustando. contínuas, né? Exato. Agora, se sua agência te fez, por exemplo, uma campanha no início do ano, tá rodando ela sempre da mesma forma, realmente tem que ver, porque ou essa campanha foi maravilhosa e tá performando muito bem, o que geralmente não é, ou que Bem de assim. fato ela não tá observando os resultados, está apenas seguindo o Seguindo. fluxo e muitas vezes torrando dinheiro, né? É, Desperdiçando dinheiro. só limite boleto e no Exatamente. final não. E tem até uma questão que você estava falando, eu pensei, assim, se você tá querendo contratar uma agência e ela já tá vindo prometendo que vai mudar tudo, que vai aumentar, você já desconfie, porque aquela pessoa tá querendo realmente vender aquele sonho e que não é um problema assim dizer, não, a intenção é chegar em tal lugar, mas em tanto tempo, fazendo Exato. X coisas. Em relação a tempo, é importante falar isso do contrato também, porque só esses 3 primeiros meses é de teste, é de implementação, é de arrumar a casa, é de ajustar tudo. Então, não tem esse lugar de que vai ser tudo muito rapidamente, que do nada tudo vai estar magicamente funcionando bem, porque não é, Não é assim? não é. E a gente poderia estar até aqui falando, né, para vender nossa coisa, tipo, ah, não, somos profissionais, então vai tudo mudar, mas A muito ideia é falar a rápido. verdade, É né? falar Pé a no chão. verdade, é pé no chão, É raiz. porque a gente vive isso todo dia. Exatamente.
Então é muito desse lugar também de alinhar o que que tá, porque o combinado não sai caro. Com toda certeza. E a partir disso a gente entende da importância dos feedbacks. Tem um processo, tem os feedbacks de o cliente informar se o resultado está sendo dentro do esperado, ou o Sim. que é que ele esperava para poder alinhar as expectativas. A gente tem hoje o marketing digital de várias formas fornecendo informações, dados que podem justificar para o cliente, para o contratante, por que aqueles resultados são daquela forma, né? Sim. Apresentando lá que nem tudo é culpa da agência, que existem processos realmente, que Sim. existe a necessidade, por exemplo, do tráfego de as campanhas ficarem inteligentes, de experimentar os criativos, de Uhum. aproveitar o feedback dado pelas próprias ferramentas de anúncios para poder, a partir disso, melhorar os criativos, escolher de fato o que está performando melhor, o que não está performando tão bem, excluir. Então, assim, existe processo, nem tudo é de imediato, mas que tudo vai chegar no final das contas, a gente Com vai conseguir sair do certeza. ponto A para o ponto B, porque a gente está cumprindo a estratégia, está cumprindo o que foi acordado no intuito de gerar esse resultado para o cliente, tá? Uhum. Inclusive, isso sobre feedback é importante também, porque as coisas, às vezes, assim, se pensa muito sobre não queremos fazer isso, não precisamos de uma agência, muito bom. Só que aí tem que pensar também de como vai ser esse processo interno no dia a dia. Então, se vai ser, por exemplo, você tá aqui, você é empreendedor e tudo mais, vai contratar, é você que vai ser o responsável por essas aprovações, tudo mais, porque a gente entende Exato, também que pessoas são donas do negócio, têm uma agenda apertada. Então, claro. se for essa pessoa, reservar um momento para isso, para que não se tenha assim essa tipo, preguiça, assim dizer, morosidade para se trazer esses retornos, porque é com esses retornos que a gente vai conseguir chegar no lugar. E aí já entra até nessa lugar mais de ação, é que assim, se você está pensando em contratar uma agência, pense bem sobre isso, veja se vai ter uma pessoa responsável para isso também, porque isso muda totalmente a dinâmica. Além de o cliente entender que precisa destinar a verba, porque ele pensa que é só Hum. destinar a verba, que tem que ter alguém ali internamente que vai aprovar, que vai olhar internamente sua empresa, não sendo exatamente ele, pode ser um preposto Exatamente. dele, que vai estar alinhando o que a empresa de fato tem de expectativa e deseja de resultado com o que a agência propôs, se comprometeu a entregar e que ela pode entregar, e às vezes entender realmente que nesse processo o acordado muitas vezes pode mudar, não é um problema mudar o Claro, acordado. claro. Desde quando existe ali um equilíbrio, né, sobre o que foi acordado, foi tratado inicialmente com o que deseja ser modificado, faz parte do processo. As ações que melhor funcionam, na minha experiência, são as ações que a gente tem, por exemplo, um preposto lá, uma pessoa Também. que está disposta a trabalhar com agência e pegar tudo aquilo que ele está vendo lá dentro no dia a dia na operação e trazer para a agência, tá? O Exato. ideal é que a agência se posicione como o marketing da empresa, não só como um prestador de serviço. Uhum. Eu sou o marketing dessa empresa, eu represento ela e os meus objetivos comungam com o dela. A gente tem que Uhum. pensar da mesma forma, porque é assim que eu tenho longevidade na parceria com o cliente, Exato. que eu consigo mantê-lo por mais tempo e eu consigo gerar resultado para ele, deixando ele satisfeito por muito mais tempo. E isso Aquele- é importante até, desculpa te cortar, À mas vontade. isso é importante até para quem está pensando em contratar a agência, entender, tá, tudo bem, meu negócio ele é mais assim, mais disruptivo, mais criativo, mais não sei o quê, mas tudo mais, tem valores X, flexíveis. Se pegar uma agência que não seja, que não vai acabar gerando frustração. Ou Sim. então, se for, não, meu negócio é B2B, não sei o que, aí chega uma agência que é super, não, vamos fazer acontecer de formas loucas, que só vai dificultar o processo. Então, são relações entre empresas, sim, mas querendo ou não, são relacionamentos. Vamos supor, uma agência que prometeu tudo isso pra você no primeiro mês, e que chega lá que quer fazer acontecer e que não cumpre aquilo que estava combinado, às vezes não cumpre nem um prazo mínimo, porque Sim. a pessoa quis prometer coisas loucas e não teve braço suficiente, então não conseguiu manter. E aí no final não bateu nem no início, não bateu no meio, não bateu os valores, então é importante também ter esse olhar crítico e não necessariamente só pelo mais barato. Ah, exato. Porque às vezes chega assim, ah não, às vezes uma agência que cobra mais barato,
Às vezes é uma pessoa, enfim, mesmo que seja uma empresa mesmo. Não, vamos fazer isso tudo aqui e a gente quer que você fique muito, então nesse mês a gente vai garantir tudo. Aí você já entra no lugar de Sim, alerta. Então, nem sempre a agência que é a mais barata vai ser mais viável para o seu negócio. Então, pode, inclusive, pegar ali a campanha de tráfego e te dar mais prejuízo do que gastar mais dinheiro do gastar que. mais dinheiro do que trazer. Então, é importante pensar sobre isso também, porque é sobre o seu negócio. É, entre muitas aspas, um filho, digamos assim. Então, você quer, claro, de acordo com o que é possível no momento, né, com o orçamento. Mas você quer o melhor. Então, analisar isso, quais são os cases que essa agência já teve, quais foram os Sim, resultados, avaliar, né? tendo o seu nicho, enfim, é mesmo ter esse olhar analítico, não ir só assim, de repente, de um repente ali, vamos aqui para o mais barato, para a menina ali que faz um marketing, a menina ali. Então, é muito ter esse olhar, porque eu tenho certeza que uma agência séria vai querer que você tenha esse olhar também. É aquela questão, né? O vendedor vai chegar para você e falar: "Ah, você quer o mais barato ou que funcione?" E de fato, Exato. isso é clichê, mas é uma realidade, né? Uhum, Às vezes o clichê vem da realidade, muitas vezes. Porque existe uma promessa ali de preço que não condiz com o que está sendo apresentado de escopo. A pessoa em algum momento vai deixar de executar ou vai simplesmente falhar na execução, porque ela não vai conseguir abarcar no longo prazo aquela promessa que ela fez e vai gerar uma frustração. Pode começar dando um foco total absurdo para poder cumprir inicialmente aquela promessa, aí com mas o aquilo tempo. vai se desgastar, né? É o que a questão da comunicação é uma grande maratona. Uhum, Ela vai perdurar, não vai ser somente um mês, 2 meses. A gente não. está falando de uma coisa que vai passar aí por anos. Você vai ter necessidade, quando seu negócio existir, você vai precisar se comunicar, você vai precisar apresentar o mercado, você vai precisar oferecer seus serviços ao mercado. Então, o trabalho vai ser contínuo. Uhum, Então, aquela promessa tem que estar realmente alinhada com valores e escopo. Antes até mesmo de você assinar o contrato. Entender, alinhar essas expectativas junto com a agência. Olha, minha expectativa é essa, eu desejo que seja dessa forma. Para vocês, é o que vocês oferecem? É o que vocês estão acostumados a executar? Sim. Tem algum case relacionado ao meu segmento que vocês possam uhum. apresentar? Tem. O case, ele é obrigatoriamente a solução do resultado em si? Não é, Jamais. porque o case que foi no mesmo segmento de Chico pode ser o resultado diferente para Francisco, entendeu? Não Sim. é a garantia, mas dá uma orientação, entendeu? Ou então veja como a pessoa atuou, até mesmo com outros segmentos, mas que gerou resultado. Porque o marketing é uma ferramenta, é o sandbox, né, da vida. Ela vai funcionar para vários negócios diferentes. Não Sim. precisa ser exatamente nichado para que funcione para você, porque a pessoa que entende de marketing, de fato, que entende o conceito, que tem as ferramentas, que domina as ferramentas, quando eu falo de ferramenta, não é Photoshop, gente. Falo de ferramenta, a ferramenta estratégica, a É, lógica, o são as entendimento, a estratégias mesmo, né. percepção, Uhum. ela vai conseguir adequar tudo Sim. que o marketing tem de recursos para qualquer tipo de negócio. Por exemplo, tem gente que traz soluções de lançamentos para negócios que não são lançamentos e É, que funcionam muito bem. E vai falar assim: ah, não sou agência de lançamento, mas eu trago essas soluções aqui que funcionam muito bem para esse segmento. Porque são recursos que funcionam, tá? sim. Então, assim, tem as expectativas Alinhadas. alinhadas, entenda um pouco sobre qual é o histórico delas, tem espaço para todo mundo, porque muitas vezes pequenos empresários eles não vão conseguir de fato, às vezes, contratar uma agência Isso. com mais robustez, mas tem Sim. espaço para todo mundo pode trabalhar. A ideia do funil não é simplesmente puxar a bola para o nosso lado, Isso. é a gente realmente explicar que existem 1000 maneiras de fazer gestão, como tinha um professor da faculdade falando. Então você pode inventar a sua, mas estando de acordo, entendendo que a pessoa tem competência para entregar o que ela está te prometendo, e se tiver cases, melhor ainda, tá? Exato. Aí a gente vai falar também dos alinhamentos de prazo. O estrategista, a empresa de marketing, ela tem que definir: esse aqui é um cronograma viável. Ah, mas eu quero começar amanhã. Amanhã não é Não, viável. A gente assim, consegue amanhã fazer alguma coisa? Às vezes consegue, sim. mas é aquilo que vai ser o resultado principal da ação? Não, vai ser um pontapé inicial. Uhum. Vai ser o primeiro passo ali. Então, alinha esses prazos, esses resultados, alinha
os momentos que vão ser dados feedbacks, os momentos que vão ter as reuniões para apresentar resultados. Muitas ferramentas hoje você tem dashboards que você consegue verificar, por exemplo, o tráfego diariamente, mas ficar olhando para o ponteiro do relógio o É. dia todo é cansativo, E né? não é só E não sobre anda aquele às vezes, número. né? Não E anda. se aquele número específico às vezes não quer dizer nada. Isso. Que Porque no adianta. passado mês a gente teve ali. Teve meses que teve dias que tiveram menos, por exemplo, leads levantadas de mão, por Sim. exemplo, mas nos outros tiveram muitos. Mas. Então, o contexto geral é que vai dizer se o mês foi bom ou se for Uhum. ruim. Não vai ser aquela semana que você teve menos leads que vai dizer que o seu mês foi o pior mês, porque as outras podem ter aí uma explosão de leads ou um número muito maior que Sim. vai mostrar que às vezes aquele mês que você teve uma semana péssima foi o mês que talvez você tenha uma média boa de venda. Dificilmente vai ser o melhor porque na média, quanto maior, claro que você vai ter melhores Sim. resultados, E vai ter mas peso também isso não quer dizer que aquela ele vai ser o semana. pior mês. Sim. Então, assim, entender que existe tempo também para as ações funcionarem, tá? E falando nisso de prazos e tudo mais, entender também a responsabilidade da própria empresa cumprir esses prazos, porque é realmente um trabalho em equipe, né? Então, para poder continuar com planejamento e tudo mais, a gente tem que ter informações básicas. Então, se não tem isso, aí já foi. E aí, seguindo, enfim, aí não aprovou uma coisa aí para, enfim, então é muito mais sobre esse trabalho em equipe, saber entender como são os processos, inclusive, tipo, tanto a gente como profissional, quanto você cliente, chegar, não. E os processos, os prazos internos, porque quando se tem essa clareza, é muito mais sobre ter essa transparência. Não, todo mundo tá aqui em busca desse objetivo lá estratégico, mas é muito mais sobre ir junto com aquilo ali e não só chegar no final do mês. E aí, cadê o relatório? É. Então, olhar o relatório e ver o que é que aconteceu naquele mês para chegar aquilo. Ainda mais nos primeiros meses, o que é que pode ser feito depois. Então, é esse olhar de transparência, esse alinhamento de expectativas e prazos realmente, e entender que está todo mundo em busca do melhor objetivo. Quer seja com a Perfeito. grande agência, seja com a pequena agência, com a pessoa. Inclusive, nisso de grande agência, tem isso. Você não necessariamente precisa chegar na grande agência pegando todos os serviços. Pode Exatamente. ser criado o plano, então tá começando com redes sociais, com tráfego, aí não vai aumentando com o site. Então, né, esse pensamento também de prática de não precisa ser 880, né? Como se fosse do Sim. nada e aí virar tudo, enfim, tendo todos aqueles serviços, porque a intenção Isso é às de. vezes até pausa, né, a ação. A pessoa fica vê tanta Claro! informação que simplesmente estagna, porque ela se sente pressionada Uhum, de que ela tem muito o que fazer e não sabe por onde começar. E aí o exato. papel da agência que vai realmente orientar novamente o cliente, até mesmo na parte inicial, na parte comercial, Uhum, existe esse caminho para começar aqui, a gente pode a partir do quarto mês avançar com esse outro serviço. exato. Esse serviço aqui que você está querendo, ele depende, por exemplo, desse outro, tá? Uhum. Então, como é que eu vou rodar uma campanha já começar com o seu tráfego, se seu site, Não sua tá nem landing page, seu responsiva, e-commerce ainda não né? está funcionando perfeitamente, entendeu? Então, pode organizar isso dando um direcionamento para o empresário, para o cliente, de como fazer isso de forma mais assertiva, tá? E o Uhum, trabalho é de uma parceria de fato, é um time. uhum. Como eu falei, tem que se posicionar como se o cliente fosse você. Como se você tivesse fizesse parte da estrutura, se estivesse dentro do Sim. negócio. Fosse o setor, né? No final. Exatamente, como se você fosse um funcionário de um setor de Uhum, marketing, entendeu? uhum. Porque, assim, claro, isso não quer dizer que você vai estar 24 horas disponível para o negócio dele, se Sim. você é uma agência, com o que eu tô falando. Mas é que você tem que entender que o resultado do cliente é muito importante para você mesmo, não só para o cliente, certo? E o cliente, falando, não seja passivo, né? O Sim, cliente claro. tem que também saber o momento de cobrar, de participar, de cobrar os combinados, certo? De quando não estiver dando o resultado que deseja, você vai ficar passivo? Não, você vai perguntar por que não está dando. Isso. Qual a estratégia que a agência está pensando em abordar para que esse resultado melhore? Você não pode também, mais uma vez, largar seu marketing e aí Isso, depois de 4 meses você aparecer se queixando que as ações não estão funcionando, porque, bom, você podia ter falado antes com Não.
com sua agência de Isso que não aí estava funcionando. já entra naquele lugar também de assim, não espere chegar na bomba para poder falar. Ah, exato. Não espere chegar nisso. E eu falo muito isso também, porque é uma coisa que a gente faz como pessoa às vezes. Então, se for o padrão da pessoa comportamental, porque essa questão de marketing também é tudo comportamental. Então, a gente vai às vezes refletir uma coisa que é no característica nossa no que vai ser feito. Mas enfim, não espere chegar nesse lugar aqui de é isso agora ou nunca ou nada mais. Não, fala, olha, a gente sentiu que esse mês isso e aquilo, o que que houve? Então, é muito do que Marcos está falando, assim, de você vai ter ali um papel ativo. Não vai ser só uma Sim. empresa que vai estar lá, vai entregar tudo pronto e é isso. Não, é uma relação, vamos todos juntos para chegar ao melhor, porque o melhor vai ser bom para os 2 lados. Perfeito. Então, é muito essa relação de transparência mesmo. A relação com a agência, com o profissional, com o prestador e tudo mais, com a equipe, né. Perfeito. Então a gente tem um episódio? A gente tem um episódio, né. Se você disser que a gente não tem episódio, mas definitivamente. E é um tema, assim, que eu acho muito legal da gente falar, ainda mais como profissional, E como voltaremos a ele várias vezes, né? como agência, entendendo também que tem muita gente que tá aqui ouvindo a gente, enfim, que é tanto profissional como agência, pra também se valorizar, né? Tanto como empresa, mas também como profissional, mas é importante a gente dar luz e tem muito que ser falado aí. A gente falou de coisas mais, enfim, introdutórias, mas ainda tem muito mais que a gente pode falar e se você quiser, claro, obviamente a gente vai falar de novo. E se você quiser que a gente fale e você saiba que a gente falou, se inscreva no canal mais uma vez, né? Ative as notificações para ser lembrado de novos episódios. Curta, comente, diga o que você achou dessa conversa, faça suas contribuições. A gente quer entender de fato o que nossa audiência tem de percepção a respeito dos temas que a gente trata. A gente observa, né, os comentários, a gente acompanha, quando possível a gente vai responder também. E aqui foi o Marcos Bonfim, até mais! Aqui foi Heloísa Malha e até o próximo. Tchau, tchau.